Olá, irmãos, são da Souza Cristo, a graça e a paz. Este é o seu Momentos de Paz. Que a graça e a paz de Cristo possa superabundar grande e poderosamente em todos vocês. Como sempre, vamos fazer uma breve oração antes de nós entrarmos no nosso devocional de hoje. Pai querido, Pai eterno, nós te agradecemos. Nesse momento pedimos a tua bênção, Senhor. Obrigado pelo cuidado desta noite. Obrigado pela tua proteção. Esteja conosco ao meditarmos na tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, este mês de abril nós estamos meditando sobre a importância do testemunho. Começando no dia 1º de abril, abrindo o livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, em que Jesus nos ensina para irmos e pregarmos o evangelho a toda a criatura. O nosso tema de hoje, o 4 de abril, é o lugar para testemunhar. O nosso texto de ler está em Salmos 144, verso 12, que diz: que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Isso nos faz lembrar o que Pedro vai dizer, que nós somos feitos pedras para construirmos o templo de Deus. Então, nós temos que trabalhar para construirmos o reino de Deus. E como nós trabalhamos para construir o reino de Deus? Aqui diz que nós somos feitos colunas no palácio. Então, nós temos que pregar o evangelho, testemunhar, começando por onde? Na nossa própria vida e também dentro do nosso próprio lar. Nossa obra para Cristo deve começar com a família no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Quantas vezes nós temos acompanhado a experiência de pregadores, evangelistas, ministros, pastores, que a sua família se encontrou em ruína porque eles não prestaram a devida atenção no lar? Nós temos uma experiência como a experiência de Moisés, quando foi para atender o chamado de Deus para libertar o povo de Israel. Ele havia negligenciado a obra de circuncidar o seu filho, e por essa razão, por ele ter negligenciado o dever do lar, o anjo do Senhor estava prestes para matá-lo. Mas Zípora, usando da sabedoria divina, pegou numa pedra afiada e cortou o prepúcio do seu primogênito. Vocês percebem o perigo de nós não levarmos a sério a obra missionária dentro do lar? Vamos continuar. Felizes os pais cuja vida é um verdadeiro reflexo da divina, de modo que as promessas e mandamentos de Deus despertem na criança gratidão e reverência. Os pais cuja ternura, justiça e longanimidade representam para a criança a longanimidade, a justiça e o amor de Deus, e que ao ensinarem os filhos a amá-los, a neles confiar e obedecer-lhes, estão ensinando a amar o Pai do céu, a nele confiar e obedecer-lhe. Os pais que comunicam ao filho semelhante dom, dotam-no com um tesouro mais precioso que a riqueza de todos os séculos, um tesouro perdurável como a eternidade. Os pais que estão realizando esse trabalho, preparando seus filhos, preparando eles para fazer a obra de Deus na face da terra. Aqui, a leitura que nós lemos, são comparados como a coisa mais rica, a coisa mais importante na terra. Porque o que é mais importante neste mundo do que termos filhos bem educados para o reino do céu? Deus quer que toda criança de tenra idade seja seu filho adotado em sua família. Ainda de pouca idade, pode um jovem ser membros da família da fé e ter experiências preciosíssimas. Podem ter coração terno e pronto a receber impressões que sejam duradouras. Podem dilatar o coração na confiança e amor a Jesus e viver para o Salvador. Cristo fará deles pequenos missionários. Todo o curso de seu pensamento pode ser mudado.
de modo que o pecado não se mostre como coisa que deva ser fruída, antes evitada e odiada. Então, nossos filhos, com certeza, eles podem ser constituídos grandes missionários mirim. Muitas vezes nós estamos muito preocupados simplesmente com os adultos e às vezes no momento do culto as crianças são negligenciadas porque achamos que elas são de menos importância. Lembre-se que Jesus, quando estava com os discípulos e os discípulos queriam afugentar as crianças do seu meio, do seu seio, Jesus disse: deixa as crianças virem após mim, porque delas é o reino dos céus. Então nós precisamos fazer o primeiro trabalho, que é o mais importante da nossa vida missionária. Como ministros de Deus, o nosso campo de maior batalha, o maior campo de testemunho da palavra não é lá fora. Porque, amados irmãos, é fácil nós sairmos para fora e darmos uma impressão maravilhosa e bonita do nosso cristianismo, mas a nossa realidade em casa ser completamente diferente. Então nós temos que testemunhar daquilo que vivemos. Lembram-se da meditação de ontem? Amor com amor se paga. E nós não podemos dar aquilo que não temos. Então, como nós podemos testemunhar de Cristo se em nosso próprio lar não existe a presença do caráter de Cristo? Então, tudo precisa começar conosco mesmo. Por preceito e exemplo, devem os pais ensinar os filhos a trabalharem pelos inconversos. Devem as crianças ser educadas de maneira tal que simpatizem com os idosos e enfermos e tratem de aliviar o sofrimento dos pobres e oprimidos. Deve-se-lhes, desde eterna idade, inculcar a abnegação, sacrifício para o bem de outros e o progresso da causa de Cristo, a fim de serem colaboradores de Deus. Quantas vezes nós não vemos os pais não repreendem, não corrigem os filhos quando eles deixam de cumprir um dever simples de partilhar suas pequenas coisas. Nós vemos muitas vezes até crianças zombando de outras crianças pobres, mendigando. Isso porque elas não aprendem no lar o dever importantíssimo de partilhar através do amor de Cristo no coração. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a fazerem pequenas economias para que eles possam colaborar não só na obra evangelizadora, mas também da beneficência, para poderem fazer esse trabalho maravilhoso que Cristo nos ensinou. Deus pretende que a família da terra seja um símbolo da família do céu. Os lares cristãos, estabelecidos e dirigidos de conformidade com o plano de Deus, são um maravilhoso auxílio na formação do caráter cristão e para o progresso de sua obra. O que nós estamos a fazer? O que estás a fazer na preparação dos teus filhos? O que estamos como povo, como igreja, fazendo dentro dos nossos lares? Será que, ao invés de levarmos no nosso lar aquilo que eleva o pensamento para o céu, estamos trazendo sobre os nossos lares aquilo que leva o pensamento para a terra? Que tipo de programa você tem permitido que os teus filhos assistam? Que tipo de atividade os teus filhos estão fazendo no momento livre? Queridos, e chegará um tempo que já não teremos tempo de preparar os nossos filhos para a eternidade. Mas isso começa com você, começa comigo. Pais, mães, é dentro do lar aonde os futuros missionários que pregarão a última mensagem de advertência, convidando o mundo a sair da Babilônia, é nesse lugar de preparo aonde teremos servos fiéis com o rosto iluminado de santa consagração e apresentarão a última mensagem de advertência. Que nós possamos cumprir e começar a testemunhar no primeiro campo missionário, que é o nosso lar. Que o Eterno possa abençoar. E vamos fazer a última oração. Pai querido que estás no céu, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado pela oportunidade que o Pai nos ofereceu, estudarmos a Tua Palavra. Abençoe cada família que acompanhou essa meditação de hoje. Nos dê a Tua paz e ajuda-nos, Senhor, a prepararmos os nossos lares e a prepararmos os nossos filhos para serem missionários nessa fase final da história. Que o testemunho possa começar em nossas famílias e começando com cada pai. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.